Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez, nós estamos aqui dando glória a Deus, graças ao Senhor, pela oportunidade que Ele nos dá de poder trazer informações importantes sobre as Escrituras, sobre a Sua vontade para cada um de nós. Nosso desejo é que estejamos contribuindo com o seu crescimento, no conhecimento da Palavra de Deus, deixando que a Bíblia possa falar no seu coração e possa capacitar você para que você seja um obreiro, uma obreira do Senhor para toda boa obra. Então, dando continuidade aos estudos sobre os Evangelhos, hoje nós vamos entrar especificamente no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho bastante interessante. Alguns autores vão dizer que Mateus, de propósito, ele quis comparar o seu evangelho com o Pentateuco, com os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Por que alguns autores dizem isso? Primeiro porque aqueles que receberam o Evangelho de Mateus, eles eram cristãos, mas sobretudo judeus. Eles tinham no seu sangue, a estirpe judaica que recebeu todos os ensinamentos do Antigo Testamento. E por isso, ele vai construir ou editar o Evangelho fazendo de uma forma com que seja bem aceito por aqueles que entendiam muito bem o Antigo Testamento. E aí o Mateus, o apóstolo Mateus, vai compilar de um jeito para facilitar o entendimento das boas novas advinda em Jesus Cristo. Isso também ele fez porque ele vai dividir o Evangelho em 5 grandes discursos, para justamente equiparar com os 5 grandes livros do Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Então, por exemplo, esses 5 discursos estão bem marcados no Evangelho de Mateus, que primeiro tem o primeiro discurso, que é o Sermão do Monte. Nós encontramos isso lá no capítulo 5. E é lá no capítulo 5 que alguns autores vão dizer que tem lá o versículo-chave do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 5, versículo 17, onde diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim abrogar, eu vim cumpri-la. Então ele vai dizer, eu não vim anular, eu vim cumprir as Escrituras. Então alguns vão dizer que o versículo-chave do Evangelho de Mateus é justamente o capítulo 5, versículo 17. Então esse é o primeiro discurso compilado, editado por Mateus lá no capítulo 5. Um outro discurso é lá no capítulo 10, quando Jesus vai instruir os seus apóstolos e vai enviá-los para a missão de anunciar as boas notícias. O outro discurso, o terceiro discurso, é chamado os discursos das parábolas, que está lá no capítulo 23, ou melhor, desculpa, no capítulo 13, onde nós encontramos lá Jesus ensinando sobre as parábolas, que eram ensinamentos que traziam o dia a dia, que Jesus usava o dia a dia da população da sua época para ensinar coisas espirituais. O quarto discurso de Jesus que Mateus editou é justamente o discurso sobre a igreja.
nós só vamos encontrar a palavra igreja nos evangelhos apenas no evangelho de Mateus, tanto no capítulo 16 quanto no capítulo 18. Mas o discurso sobre a igreja, sobre como se portar, sobre como deve-se ter o relacionamento eclesiástico, é encontrado justamente em Mateus capítulo 18. E o último capítulo, ou melhor, o último discurso que Mateus arruma está justamente lá nos capítulos 24 e 25, que é o discurso escatológico, onde Jesus fala como serão os finais dos tempos. Então, por essas razões, de Mateus escrever para uma população judaica e dividir o evangelho de Mateus através desses 5 discursos bem marcados, faz com que muitos vão pensar que Mateus está trazendo essa questão de trazer essa informação para se assemelhar justamente com os discursos de Moisés, tanto em Gênesis quanto em Êxodo, como em Levítico, Números e, consequentemente, Deuteronômio. Então, as características assim particulares do Evangelho de Mateus, além de tudo isso que eu já falei, ele é um livro repleto de expressões messiânicas e não podia deixar de ser, já que os seus receptores eram judeus que se converteram ao cristianismo. Então você vai ter, por exemplo, a frase filho de Davi, muito usado, várias vezes é usado. Por exemplo, nós temos essa ideia de Jesus ser o Messias, A palavra Messias é uma palavra hebraica e ela traz justamente essa mesma ideia do Cristo, que é uma palavra grega. Então Jesus é o Messias, é o ungido, o escolhido de Deus, justamente para salvar o mundo, salvar o pecador. Mateus era, assim, um judeu. Agora, ele era um coletor de imposto, As pessoas não eram, assim, muito benquistas por esses cobradores de imposto. Então, Mateus era alguém que, assim, era excluído do povo judeu e até entendiam que eles eram pessoas que defraudavam outros, Por exemplo, Zaqueu, ele era um principal dos cobradores de impostos, E certamente era uma pessoa muito malquista, e quando Jesus vai na casa dele, ele diz, olha, se eu defraudei muita gente, eu vou restituir, e vou dar também para os pobres. Então Mateus era uma pessoa desse tipo, Ele faz, por ser judeu, e aí no chamado de Jesus ele se converte, ele vai justamente usar esse evangelho para que possa, assim, fazer com que haja essa relação de uma forma bastante aplicável para a vida daqueles judeus que se tornaram cristãos, para saber como é que deveriam se portar agora seguindo Jesus Cristo. Então era muito importante esse conhecimento da vida judaica e esse conhecimento justamente de como Jesus procedeu enquanto estava neste mundo, para justamente dar um parâmetro para aqueles judeus que estavam deixando ou interpretando corretamente o Antigo Testamento, justamente para praticar os mandamentos de Jesus enquanto ele esteve ensinando a todas aquelas populações e multidões que o seguiam.
o ministério de Jesus terreno foi bastante eficaz, né? Ele começa na cidade de Belém, né? Lá na província romana da Judéia. De repente ele vai justamente se colocar como aquele rei que iria assumir, né? Um novo reino que estava chegando. Ele, assim, é demonstrado no Evangelho, né, a história de Maria, a história de José, como é que eles foram assim, escolhidos por Deus para cuidar do Filho de Deus enquanto estava ainda bebezinho. E Jesus vai desenvolvendo e crescendo debaixo dessa família judaica. E aí, por volta dos seus 30 anos, ele vai lá assim, no Rio Jordão encontrar com João Batista, vai ser batizado e começa seu ministério de pregação, toda a Judéia, Samaria, Galiléia, toda aquela região, Jesus vai e justamente prega. Agora, eu queria terminar essa questão, esse momento do livro de Mateus, justamente comprovando que Mateus estava usando o seu evangelho justamente para confirmar que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, e também para dar um entendimento verdadeiro de quem agora esse povo judeu que se tornou cristão e discípulo de Cristo estavam seguindo. Se você notar comigo e você abrir a sua Bíblia, logo na introdução do Evangelho de Mateus, e a introdução a gente pode incluir tanto os capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, até o começo do primeiro discurso. E nós vamos ver que Mateus faz, assim, de propósito, algumas referências do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Mateus 1, versículo 22, vai dizer: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós temos isso no capítulo 2, né? Então, versículo 17, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro de grande lamentação, para falar sobre a matança e sobre a fuga de Jesus para o Egito. No capítulo 3, nós temos também, versículo 3, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, falando justamente de João Batista. E no capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus e Jesus começa a pregar. E lá no versículo 14, quando ele começa a pregar, né? Lá na Galiléia, Nazaré, Cafarnaum e nas regiões de Zebulon e Naftali, vai dizer: isso aconteceu para que se cumpra o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, nós vemos que Mateus ele faz questão de enfatizar essas passagens do Antigo Testamento profetizadas e que cabiam assim perfeitamente na vida e obra e ensinamento de Jesus. Então, com isso, a gente tem um panorama, assim, com, lógico, alguns detalhes, justamente por causa do nosso tempo, mas muito importantes para quando você estiver lendo o Evangelho de Mateus e também ouvindo dele sobre a salvação que ele traz como boa notícia para nós. Tá bom? Espero que Deus possa abençoar você e toda a sua casa e que você seja de fato alcançado por essa graça que vem em Jesus Cristo. Fica na paz, que Deus abençoe.